Sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Façam um excepcional dia. Vamos edificar o reino só hoje. Vamos, batalhão do reino, aprender mais uma parábola hoje, certo? Vamos aprender hoje mais uma parábola do reino, que hoje está em Lucas, no capítulo 7 e no versículo 36. É a parábola dos devedores e a resposta aos fariseus. É a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Então, você que não se inscreveu no canal, venha, se inscreva. Seja reinante, faça parte desse batalhão. Já aperta o likezinho aí, dá um joinha, que aí pode ajudar muita gente, chegar essa mensagem a muitas pessoas. Mensagem do reino, mensagem para edificar a sua vida, mensagem de sabedoria. Então vamos começar a nossa parábola, que ela não é nossa, mas ela é de Deus. Então tá lá em Lucas, no capítulo 7 e no versículo 36, certo? Diz assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Então, quem foi que rogou, que pediu? Foi o fariseu, para comer com ele. E no versículo 37 diz: e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Olha só, a Bíblia fala claramente que era uma pecadora. Olha só. E ele diz assim no 38: e estando por trás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. E enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungiam com unguento. Então, olha só, uma pecadora estava lavando os pés de Jesus. Olha no 39 que ele diz: quando isso viu o fariseu que eu tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Então ele pensava, se ele é profeta, ele está sabendo que ela é uma pecadora. Então olha só, como pode, né? Como pode uma pecadora lavar os pés de Jesus, ungir ele com unguento, lavou seus pés com as lágrimas e secou com o quê? Com o cabelo. Então ela estava falando assim: tudo que eu tenho, a minha situação, minha condição, eu me rendo diante do Senhor. O que eu tenho aqui é meus cabelos, minhas lágrimas. Eu me rendo. Então o fariseu diz no 39, no versículo, quando isso viu, né, o fariseu, ele ficou pensando: será que Jesus não sabe que essa mulher é um pecador e está deixando essa mulher ungir ele, lavar os pés dele? Entendeu? Então, ele se achou o quê? O fariseu é aquele que cumpria a lei. Mas ele não entendia a graça, a misericórdia, a compaixão que o Senhor tinha com os pecadores. Ele não entendia. Então, quando ele pensou, né? O problema é quando ele vê qualquer coisa que é fruto do Espírito, quando ele vê qualquer movimento,
Qualquer situação que sai do seu controle, o negócio dele é o quê? É meter bronca. O fariseu, ele é assim. Ele começa a questionar Jesus por causa do quê? Da pecadora. Então, olha só como ele questiona. Quando isso viu o fariseu, no 39, que eu tinha convidado, falava consigo, dizendo, se este fora profeta, bem saberá quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Veja só, o fariseu se julgava o quê? Alguém que não pecava. Ele se julgava alguém que não pecava. E que era o quê? Diligente com ela. Eles cumpriam o que? A lei. Os fariseus cumpriam o que? A lei. Só que de muito cumprir essa lei, no coração, ele desonrava tudo aquilo que Deus falava sobre o quê? Sobre a misericórdia. Deus falou, não quero sacrifício. Ele quer a nossa obediência. Ele quer a nossa obediência. Certo? Aí ele fala assim. Os religiosos, eles se sentem o quê? Superiores. Os fariseus eram pessoas religiosas. Eles se sentiam superiores. E quando você se coloca numa situação superior, você tem que o quê? Diminuir, rebaixar alguém. Então, o lance do fariseu não era conseguir se sentir o quê? Bem pela obra que ele fez se sentir bem. Usando da lei. Ele usa da lei para rebaixar o quê? Alguém. Então, eles vão se sentir bem quando eles rebaixam alguém. Porque eles se acham superior. Então, eu não peco. Ela é uma pecadora. Só que Jesus fala, hoje eu vou quebrar o código desse fariseu. Fariseu, ele usa da lei para quê? Para o quê? Para conseguir achar dentro dele. Ele quer se achar dentro dele que ele é maior. A graça não. A graça não é assim, é diferente da lei. A graça faz o quê? O menor ser o maior. Faz o que se curva, os que servem, é que é o maior. Jesus falou, o maior que serve. Então, na lei, você tem que ser o quê? Maior. Por quê? Porque se você sendo maior, você consegue rebaixar os outros. E ele precisa o quê? Acusar. Ele não se sente amado. Então, tem gente que só cresce na vida diminuindo os outros. Só cresce na vida diminuindo os outros. Então, na lei, eu sou maior, eu preciso por diminuir. Eu sou maior por diminuir alguém. Então, até Jesus voltar, isso não vai acabar. Infelizmente. Quer ser grande no reino? Quer ser reinante? Sirva. Sirva ensinando, sirva amando, sirva cuidando, sirva. O reino é diferente. O reino maior é o que serve. Então, na lei, eu sou maior por acusar, inferiorizar os outros. Quando eu vejo, eu inferiorizo os outros. Eu cresço na vida, diminuindo as pessoas. Então, eu escolho a lei. Eu não entro na graça. O problema do fariseu, ele não quer diminuir o próximo. Ele só quer que o próximo não seja maior do que ele. Ele não está querendo diminuir. Mas ele não queria que aquela mulher fosse maior do que ele. O religioso está o quê? Ele está edificando o quê? Um império. E ele não queria um livre, um apaixonado. O apaixonado livre por Jesus. Essa mulher, quando ela viu que Jesus ia estar ali, ela era uma apaixonada para edificar o reino. Então, o fariseu é um bom para cumprir a lei
E ele não usa a graça. Ele não usa o amor. Que é maior que a lei é o quê? É o amor. É a graça. Certo? Escreva aí. Escreva você, reinante. Um código do reino. A religiosidade é a fraqueza disfarçada de santidade. Entenda. Entenda. Quando você entende quem é você, você não patrocina erros dos outros, mas você vai ter o quê? A misericórdia. A compaixão. Então você vai entender, toda vez que eu cair que você cair, você tem que entender o erro do outro. Por quê? Porque você tem misericórdia. Se você errar, você vai entender, vai pedir o perdão ao Senhor. Deus vai ter misericórdia com você. Então o fariseu, quando vê alguém em pecado, ele quer tirar a pessoa do jogo. Como assim? Como você vai viver uma vida, vai jogar esse jogo da vida sem pecar? Não tem como. Não tem como viver uma vida sem pecar. Então, a gente tem que o quê? Se lançar na graça. Se lançar no perdão. Então, se a gente não fala que peca, é o quê? A Bíblia diz que é mentiroso. Então, escreva aí. Jesus, me ensina a olhar para as pessoas como o Senhor me olha. Aprenda esse código do reino. Que Jesus me ensine a olhar para as pessoas com o seu olhar, com o Senhor me olha. Com o seu olhar de perdão, de misericórdia sobre a sua vida hoje. Não importa o que você fez, o que você faz. O que importa é o que você decidiu hoje não fazer. Acessar o perdão. Acessar essa graça, que é o perdão que vai ter acesso livre. Mesmo sem você merecer, se você fazer nada. Mas a partir de hoje a graça transborda sobre a sua vida. Então ele diz assim, Deus ele quer o quê? A nossa obediência. Então que você, qualquer pecado que você tem, não esconda, coloque diante de Deus. Ele está aqui sempre disposto a perdoar. Porque o religioso, ele acha que você precisa ser um fariseu. Primeiro ser um cumpridor da lei para destilar a graça. Não. A graça você não precisa fazer nada. Antes só transborda. Antes você não precisa fazer nada. Você precisa apenas se arrepender dos seus pecados. Ser uma nova criatura. E assim a graça vai transbordar na sua vida. Então, é assim que a graça transborda. Porque ele diz lá em Mateus, no capítulo 9 e no verso 13, ele diz assim: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então Jesus, ele não quer o seu sacrifício. Ele quer o arrependimento. Não importa o seu pecado. Acessa o perdão. A graça é isso. É o perdão mesmo sem você merecer. Mesmo você ter errado muito na vida. Hoje Deus te chama e diz: vem, filho, eu te amo. Se sinta amada. Como essa mulher um dia, pecadora, quando aquele fariseu viu, Senhor, ele nem sabe, ela é uma pecadora. Não. Ela conseguiu a graça, a misericórdia que o Senhor vê sobre ele. Então, vamos continuar aqui em Lucas, no capítulo 7, certo? E no versículo 39, ele diz assim: quando isso, viu o fariseu que eu tinha convidado, falava consigo dizendo: se este for o profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é pecadora. No 40, e respondendo,
Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-me, a mestre. No 41, um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. Olha só. Um devia 500 e outro devia 50. E não tendo como pagar, perdoou-lhe a ambos. Perdoou a ambos e diz: pois qual deles o amará mais? Então, olha só, ambos. Jesus perdoou a ambos, tanto que devia 500 e quanto devia 50. Perdoou ambos, ou seja, você é misericordioso com quem peca pouco ou quem peca muito. É ambos os casos. Então, olha só. Ele diz no 43. E Simão respondendo diz: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E no 43, e Simão respondendo disse: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E 44, certo? E ele disse assim, e voltando para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta rogou-me os seus pés com lágrimas, rogou-me os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Olha só. Olha só o que Jesus fala aqui na palavra dele, né? Que é muito forte. Então, olha só. Quando ele diz assim, Simão responde, voltando aqui no 42, e não tendo eles como pagar, perdoou a ambos. Disse: qual deles o amará mais? Perguntou: quem tu amará mais? E Simão respondendo: tenho para mim que é aquele que mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. Então, olha só. Quem alcançou mais misericórdia? O que mais vai se sentir amado? Quem é? Quanto mais eu me sinto amado, mais misericórdia eu fico na minha vida. Então, aprenda mais um código hoje do reino. Quanto mais eu me sinto amado, mais misericórdia eu fico. Quando eu não me sinto amado, eu não tenho misericórdia com você. O misericordioso se sente muito amado, porque ele foi muito perdoado. O amor é a misericórdia. Quando Jesus olhou aqui para ela, disse: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta rogou-lhe os pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Então, olha só. Então, a misericórdia não é qualidade humana. Não é. Então, olha só. Ele não deu água. Ela deu lágrimas. Ele não deu um pano para ela secar o pé. Ela usou os seus cabelos. Não tinha nenhuma luva, mas ela usou as suas mãos. Jesus andava como? Antigamente ele andava o quê? Nessa época andava com as sandálias. Em uma longa caminhada dele juntava o quê? Muita sujeira nos seus pés. E quando ele chegava na casa de alguém, ele tinha que limpar seus pés que estavam sujos. Ela estava o quê? Ele estava com o pé cheio de quê? De poeira, né? Então, ela falou: quão maravilhoso é aquele que anuncia o reino. Então, ela falou que eu não sou digna disso. Ela colocou maior glória, que é o quê? Ela só tinha os cabelos.
Ela só tinha os cabelos, a dignidade dela era nos cabelos. Porque a gente que é mulher, a gente, desde aquela época, a glória é uma parte, os cabelos. E ela disse, a única coisa que me resta é esses cabelos. Imagina essa mulher chegando diante do Senhor e falando, a única coisa que me resta de dignidade é meus cabelos. E e minhas lágrimas, eu lavo os pés do meu Senhor. Aquilo ali foi um escândalo muito grande, foi muito amor. Quando essa mulher entrou, se Jesus fosse o quê? Um fariseu, já ia recriminar ela. Olha a prostituta. Jesus olhou para ela com o quê? Com amor, com graça, com misericórdia. É com esse olhar, nós que é do reino, devemos olhar as pessoas com amor, com misericórdia. Porque Jesus olhou para ela com tanto amor, com graça. E aquele consumia ela. A verdadeira graça, ela sentisse muito amada. Como ela se sentiu amada. Ela lavou os pés de Jesus porque ela se sentiu o quê? Suja. Mas ela viu que a pureza no Senhor. Ela se humilhou e acessou a misericórdia. Quando você errar, não tema. Tema se você se esconder. Se errar, acesse a misericórdia. Então acesse a misericórdia, que o Senhor está aí. Com amor, com todo amor para lhe dar. Porque Ele quer o quê? Jesus, Ele vem com amor, com a graça, com a misericórdia. Jesus, Ele quer a obediência sua. Ele não quer nenhum sacrifício seu. Ele quer a obediência. Então ela falou, a minha glória derrama diante do Rei da Glória. O que eu tenho aqui, eu sou uma mulher cheia de pecados. Eu vivo no erro, mas eu encontrei meu Rei, o Rei da Glória. Como ela se sentia suja, né? Ela não sabia como resolver aquilo. Mas ela disse, eu não vou deixar essa oportunidade. Ela não tinha nenhum tipo de pecado que o Senhor vai te deixar. Então, não tem nenhum tipo. Ela era prostituta. Não vai ter nenhum tipo de pecado que o Senhor vai te deixar de lado. Ele vai te aceitar. Ele vai te aceitar, sabe por quê? Você diz, Senhor, eu pequei contra o Senhor, pequei contra meus pais. E o Senhor olha para você e diz, que bom que você veio, meu filho, que bom. Ele olha com amor de misericórdia, compaixão, com a graça. Com aquele olhar perdoador. Quem é perdoado se sente muito amado. Então você que já errou muito nessa vida, você vai se sentir muito amado a partir de hoje. Por quê? Porque Deus, bom filho, eu te amo. Eu te dou a misericórdia, a graça, o perdão, mesmo se tu merecer, mesmo com todos os teus erros. Vem, deixa e me segue. Então, ele, mais do que esconder, ele não quer a misericórdia. Quem esconde o pecado, ele não está querendo a misericórdia. A misericórdia é algo inexplicável, não é humano, é divino. É uma qualidade divina. Então o segredo é, chega de esconder seu pecado. Coloque diante de Deus e Ele vai apagar, vai limpar e vai te purificar. Seja um reinante a partir de hoje. O reino é servir, é ser maior. Então olha só, continuando, ele diz assim, no versículo 44, nos 45, não me deste ósculo, que é beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento.
Por isso te digo que seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amor, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco é amado. Pouco ama. E disse-lhe ela: os teus pecados te são perdoados. E disse a ela: os teus pecados estão perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te e em paz. Então, livre. A pessoa que se torna livre, ela vai em paz. Ela vai em paz. O reino é assim. O reino é desse jeito. Com todo o seu erro, com todo o seu pecado, Deus diz: vem a mim. Venha após mim, siga. Então, a partir de hoje, entenda, para ser reinante, tem que servir. Somos reinos, a Bíblia diz, somos reis e sacerdotes. Que sejamos como essa mulher humilde, que ela, com todo o seu pecado, mas ela entendeu que a dignidade dela, que ela tinha os cabelos, as lágrimas, a sua humildade. Ela chegou ali com a simplicidade, e Deus viu o coração. Deus não quer o sacrifício, Deus quer a obediência. E a partir daquele dia ali, ela foi em paz, ela foi salva e se tornou nova criatura. Que Deus faça hoje na sua vida, tornando você uma nova criatura. Aceite Ele, deixe o seu pecado, não esconda mais. Assuma diante de Deus e Ele perdoará você, tá? Então, vamos agradecer por essa parábola. E na próxima eu vou continuar mais falar dela, porque tem uma parábola, é a parábola que tem outra parecida, que tem uma mulher parecida, ela também chegou aos pés do Senhor. E na próxima parábola vamos continuar. Então, agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Senhor, a Ti te rendemos graça, porque o Senhor é bom. O Senhor sempre nos ouve, Jesus. Te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de mais um dia, Senhor. O Senhor nos ativou. O que estamos fazendo, meu Pai, é entrar em comunhão contigo. Que possamos, meu Pai, tocar as pessoas. Que sejamos, meu Pai, como essa mulher. Que a gente não seja como um fariseu, que só afronta as pessoas, não, diminuindo. Mas que a gente, meu Pai, venha com humildade, com nossa obediência, Senhor. Que possa tornarmos realmente pessoas que temos fome e sede da Tua palavra, Senhor. Que a nossa oração, o nosso louvor seja para Ti, Jesus. E que o Senhor possa voltar nossos olhos para esse batalhão do reino que se levanta para cumprir a Tua vontade. Obrigado, Jesus. Até a próxima continuação dessa parábola, tá bom?